Olá, como foi servir ao exército bem no ano em que os bolsonaristas acamparam na beira dos quartéis? Sim, pode não parecer que faz tanto tempo, mas foi bem no meu ânus isso. Bem no meu ano. Ninguém entrou no meu ânus. Mas se eu for definir em uma palavra, eu diria que foi engraçado pra cacete. Porque veja bem, meus amigos, era chato pra caralho? Era. Porra, a gente chegava todo santo dia e eles ficavam cantando a manhã inteira pra gente cantos do exército e nacional e a gente ficava tipo, que porra é essa? Nem que era bolsonarista gostava. Ficava todo mundo incrédulo com tamanha bobice dos caras. Era um TG, tá ligado? A gente não ia fazer porra nenhuma. Era 200 moleque de 18 anos. Mas por outro lado, tinham muitos mais pontos engraçados do que chatos. Por exemplo, quando a gente chegava de carro e eles ficavam na frente do portão e a gente não tava fardado, eles falavam, não pode entrar. Aí a gente mostrava a insígnia do exército e eles faziam assim. Sendo que a gente era um bando de bosta. Outra coisa muito engraçada era que eles faziam comida lá, porque eles estavam literalmente acampados. Aí quando a gente tava de guarda, a gente ia lá e pegava a comida deles. A gente falava, ô, dá um cafezinho, dá um pedaço de carne. Os caras já fizeram churrasco na minha vez. Os caras estavam fazendo churrasco. Outro fato muito engraçado era que sempre que a gente levantava, eles batiam continência e faziam assim, tipo... Irmão, a gente é uns bosta, vocês são idiotas, vocês são bobo da cabeça? Teve uma vez um fato muito engraçado que estavam todos lá na frente cantando e tava bem na hora da minha guarda, que era de tarde. Aí chegou uns amigos meus adiantados, umas 9 da noite, que eu fazia das 6 às 10, e a gente ficou literalmente jogando truco na frente deles. E eles lá assim, meu Deus, é o exército, vai salvar o Brasil. Se nem o general de vocês conseguiu fazer alguma coisa... Por que caralho vocês achavam que a gente, atiradores obrigatórios, íamos fazer? Não faz sentido. Também era muito engraçado chamar a atenção deles, porque era só por diversão. E eles obedeciam, tipo, a gente falava, tira essa cadeira daí, sai daí, e eles saíam. Uns marmanjos, 50 anos, dono de empresa, obedecendo o Luizinho Fotocópia. Mas era isso, era chato pra caralho ouvir eles cantando e eles atrapalhando a passagem dos carros. Mas era muito mais engraçado ver eles obedecendo a gente que nem um bando de idiota. O exército foi uma porra, mas isso era engraçado pra... Pessoal, esse é o Luizinho Fotocópia. Esse cara ficou famoso uns anos atrás porque ele tirava no Instagram todos os dias a foto, a mesma foto dele próprio e aí apelidaram de Luizinho Fotocópia. Então vamos começar o 8 de janeiro, o Desperta SL voltando hoje com o Luizinho Fotocópia, fazendo uma homenagem aos patriotas. Pra quem tá perguntando se esse vídeo é real mesmo, tá? Ele serviu ao exército, eu chequei lá, né? Muita gente publicou isso essa semana. Mas eu acabei chegando, tá aí então uma homenagem muito bem humorada para nossa volta, para o nosso retorno. Este é o Desperta SL, estamos voltando. Muito obrigado a todo mundo que já está por aí, muito bom dia para todo mundo que está chegando por aí, um ótimo 2024 para você. Nós estivemos aí umas 2 semaninhas mais ou menos, né, que estivemos descansando, né, Jimmy? Foi 2 semanas, né? 2 semanas entre Natal e Ano Novo, né? É filho de Deus também, né, Jimmy? Quer dizer, eu trabalhei uma semana ainda, então descansei uma semana só. Mas hoje é o dia que o Desperta SL volta para começar o nosso ano de 2024. Então, antes de mais nada, pessoal, muito obrigado a todo mundo que acompanhou o programa no ano passado e sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a todos que já estão nos acompanhando aí pelas redes sociais. Este programa está ao vivo em uma enorme rede de transmissão. A gente faz aí o programa ao vivo todos os dias às 7 horas da manhã em vários programas, em vários canais do YouTube, né? O meu canal lá no YouTube, o Leandro Demori, o canal do Eduardo Moreira, o canal do ICL, o canal da Rede Brasil Atual, o canal da TVT e em várias outras redes sociais também, no Twitter, na Twitch, no Facebook, no Instagram. Você pode nos acompanhar nas principais redes sociais e também estamos ao vivo. Eu quero dar o meu bom dia, o meu muito obrigado pela parceria, pela audiência, para todo mundo que nos acompanha na TV aberta, pela TV Quirimurê na Bahia, pela TVT em São Paulo, pela Rádio Brasil Atual em São Paulo e também aos queridos amigos da Rádio Heliópolis. Muito bom dia, sejam muito bem-vindos, muito obrigado pela parceria de vocês ao longo do ano todo. Estamos começando o Desperta SL. Hoje, um dia propício para a gente voltar, né? Um dia propício, 8 de janeiro de 2024, um ano da tentativa de golpe de Estado em Brasília, né? Então é o seguinte, ó, se você já está no nosso chat, vai dizendo pra gente onde você estava no 8 de janeiro e o que você estava fazendo. Sabe aquela coisa que a gente lembra, é um clássico do 11, né, do 11 de setembro,
dos Estados Unidos, tinha um clássico, né, até uns anos atrás, as pessoas ficavam tentando lembrar onde elas estavam no 11 de setembro. Eu lembro perfeitamente onde eu estava até hoje. Eu estava na cantina da universidade, vejam só, cheguei atrasado na aula para variar, né? Leandrinho não gostava muito de aula, né? Não gostava muito de ir para aula. Essa é uma verdade inexorável, não vamos esconder aqui, né? Vamos ser realistas. Aí cheguei atrasado na aula, estava lá na cafeteria, lá tomando meu café e de repente vi os aviões batendo nas Torres Gêmeas. Então, agora vamos tentar puxar pela memória aqui onde você estava e o que você estava fazendo e também o que você sentiu quando viu pela televisão, possivelmente a maioria de nós, né, como eu, vimos pela televisão a tentativa de golpe de Estado no 8 de janeiro. Eu estava em casa, lembro até hoje, 8 de janeiro, aquela coisa, né? Tranquilo em casa, estava lá, acho até que eu estava de férias nesse período, né? Estava de férias, estava lá. O meu aniversário é no dia 6 de janeiro, então eu costumo dar uma pausinha nessa época do ano. Aliás, muito obrigado a quem mandou feliz aniversário no dia 6 de janeiro. E quem não mandou pode mandar no chat aí também. Quem não mandou já está liberado para mandar no chat. É que eu estou pedindo mesmo, né? 43 aninhos num corpinho de 42, diz a minha mulher, né? Mais ou menos isso. E aí estava em casa e vi aquela movimentação pela televisão e no começo achei que ia ser mais uma manifestação dos bolsonaristas, mas depois realmente comecei a ficar preocupado porque as coisas escalaram muito rápida, mas não sabemos exatamente como ainda, né? A gente vai esperar que a história nos ajude a contar essa história. Ainda tem, assim, eu acho que a gente escapou por muito pouco, de fato, né? Tem uma série de pequenos fatos que levaram ao fracasso do 8 de janeiro, mas aqui estamos, deu tudo certo, conseguimos. Se a gente não tivesse conseguido dar a virada naquele dia, talvez esse programa não estivesse no ar hoje. Essa é a grande verdade. Talvez essa nossa conversa, não estaria existindo hoje. Então, hoje é um dia para celebrar a democracia brasileira, e não a democracia assim no sentido apenas, né, aquele sentido etéreo, né, aquela coisa, a democracia, né, aquela coisa que a gente não pode encostar. Né? Se tem uma coisa positiva do 8 de janeiro do ano passado, é que a cada 8 de janeiro a gente vai poder tocar na nossa democracia. Eu acho isso muito legal, né? Porque a democracia vira um pouco um conceito que a gente não consegue encostar muito, que a gente tem um distanciamento, não se entende exatamente o que é a democracia quando a gente fala da democracia num sentido abstrato. Então, agora, esses chacoalhões da vida, eles são importantes também, claro, longe de mim dizer que a gente tem que ter uma tentativa de golpe de Estado no Brasil a cada período histórico, né? Infelizmente é o que temos, de fato, né? Esta república foi fundada por um golpe militar perpetrado pelos nossos valorosos militares do Exército Brasileiro, principalmente, né? Que botaram o Dom Pedro II num navio e chutaram o imperador para a Europa. Mas muito bem, depois tivemos várias outras tentativas de golpe de Estado e golpes de Estado que se sucederam e que foram vitoriosos na sua terrível tentativa de mudar a nossa história. Mas é bom também porque nesses momentos a gente consegue olhar e falar, opa, peraí, agora eu entendo o que é a democracia, de fato, né? A democracia é que a gente possa continuar minimamente levando a nossa vida da maneira como nós gostaríamos que ela fosse levada, com as nossas escolhas, com o nosso poder de voto e não só, né? A democracia é muito isso também, né? É a nossa democracia imperfeita, as nossas coisas que não andam muito bem muitas vezes, aquela coisa toda, mas é o melhor sistema de governo, tirando todos os outros, né? O menos pior, como se diz por aí. Então, muito obrigado a todo mundo que também celebrou essa data, que está celebrando essa data. Nós teremos hoje um evento importante em Brasília para marcar o 8 de janeiro. Como eu falei aqui, é o nosso dia da democracia, né? Virou o Dia Nacional da Democracia. Eu gostaria, inclusive, que fosse colocado em calendário aí, né? A ideia já foi lançada aí e tal. Poderia ser lançado em calendário, não sei se isso passaria na Câmara dos Deputados do senhor Arthur Lira, que não é um cara que apressa muito, né? Esse tipo de coisa. Mas poderia ser um dia oficial, o Dia Nacional da Democracia, o Dia Nacional da Defesa da Democracia, aquela coisa toda, né? Não sei se seria possível, mas seria muito interessante pra gente ter esse dia como um marco de fato. E por que não? E por que não também um feriado? Temos vários feriados por aí que, né? Podemos dizer que esse feriado é um feriado mais importante do que vários outros feriados que temos aí nesse país, né? De todo modo, enquanto não temos o dia oficial, hoje teremos um evento em Brasília, vai ter a presença lá de ministros de Estado, do presidente Lula, do STF, de deputados, de governadores, alguns irão, alguns não irão, depois vamos falar aqui os que não irão, né? Obviamente vocês já podem imaginar quem são. E aí uma coisa importante, nós teremos hoje aqui no ICL a transmissão desse ato,
que vai começar aí pelo meio da tarde, lá pelas 3 horas da tarde. Então, atenção, tem o Desperta ICL agora, às 8 horas começa o ICL Notícias, primeira edição. Vocês sabem que nós vamos até o meio-dia com os nossos programas, então tem todos os programas do ICL agora até o meio-dia. Depois você para, almoça, dá uma descansada se você puder, né? Quem puder, quem não puder não vai descansar, obviamente, né? E quem não quiser também não precisa, tá? E aí, às 3 horas da tarde, nós começaremos uma transmissão ao vivo aqui no ICL com o nosso time de comentaristas. A gente vai transmitir os atos em Brasília e vai comentar os atos enquanto as coisas se sucedem na capital federal. Então, se você quiser acompanhar o ato hoje, fica ligado nos canais do ICL, porque faremos a transmissão em vídeo, ao vivo, de tudo o que acontece em Brasília hoje. Tem inauguração de museu, tem homenagens, tem uma série de coisas lá. Um evento importante. A gente precisa desses ritos também, é importante, né? Quem vive em torno dos ritos sabe, tem muita gente, eu durante muitos anos não acreditava muito nos ritos, não comemorava aniversário direito, aquela coisa toda, mas fui aprendendo ao longo da vida que cada momento é um momento único, né? Olha o papo de coaching na manhã de segunda, 8 de janeiro, Jimmy, mas é verdade, né? Cada momento é um momento único, então é importante a gente celebrar como a gente celebra os nossos aniversários, os aniversários das pessoas que a gente ama, as passagens importantes que a gente tem na vida, a gente lembra das pessoas, a gente lembra quanto a gente gosta das pessoas, então é legal que a gente tenha esse ato hoje também para lembrar o quanto a gente gosta da nossa democracia, que é essa democracia que a gente consegue, ela é palpável agora, nós entendemos o que ela é. Nós quase a perdemos, então quando você quase perde uma coisa, você pensa, opa, essa coisa parece que estava garantida, mas não é bem assim, né? Uma meia dúzia de malucos pode colocar tudo a perder. Malucos não, né? Criminosos, na verdade, muitos deles já condenados, inclusive, e seguem presos. Então, a gente vai fazer a transmissão do evento hoje aqui para celebrar, é um dia de celebração, antes de mais nada, gente. No ano passado a gente estava muito preocupado, fizemos as transmissões ao vivo também, colocamos as imagens no ar, fizemos os comentários todos que tínhamos que fazer, tratamos disso ao longo do ano, muita gente presa, muita gente condenada, mas ainda os organizadores, os perpetradores, as pessoas que idealizaram, né, essa coisa toda ainda estão escapando da lei, então ainda há tempo de cobrar e nós faremos isso, mas hoje principalmente um dia para celebrar essa nossa linda, imperfeita, mas é o que nós temos, a nossa democracia brasileira, tá bom? Então a partir das 3 da tarde, fiquem ligadas, fiquem ligados que estaremos ao vivo aqui no ICL com o nosso time, o nosso super timaço, o nosso Dream Team, a nossa seleção. A seleção brasileira anda meio embaixo agora, mas nós temos a seleção do ICL, né? Então a seleção do ICL estará comentando os atos e aí vamos emendar, claro, os eventos, né, que vai ter em Brasília, com o ICL Notícias segunda edição. Então eu vou estar no ar a partir das 3 horas também, junto com o time, e depois eu fico para o ICL Notícias segunda edição. Vocês sabem, segunda e terça-feira, para quem não está ligado, eu participo do ICL Notícias segunda edição, tá? Então segunda e terça-feira estou sempre por lá, e na quinta-feira de manhã participo do ICL Notícias primeira edição, tá? Então estamos repovoando a nossa grade esse ano e eu faço parte deste repovoamento. Então quem quiser acompanhar, por gentileza, sintam-se convidados. Tá bem? Vamos lá então, tem bastante coisa no programa de hoje, claro que tem, né? Vamos dar uma girada então para as notícias do 8 do 1, que, claro, isso aqui está dominando o noticiário do Brasil hoje, né? Se vocês forem olhar a capa dos principais jornais, portais, tudo, tá todo mundo falando do mesmo assunto, pudera, né? É um grande assunto. Para a imprensa também é um pouco conveniente, vamos falar a verdade aqui, porque em janeiro geralmente não tem notícia, né, gente? Em janeiro é raro você ter muita notícia, tem um recesso grande em Brasília, tem um recesso judiciário, então você tem aí movimentação zero na Câmara, no Senado, o próprio governo funciona a meia fase ali, o judiciário, você tem menos operações policiais também, então é importante também. Veio a calhar o momento histórico, o que faz com que a imprensa reserve espaço também para o 8 de janeiro e hoje, claro, domina a capa de todos os meios de comunicação no Brasil. Se vocês entrarem aí, vocês vão ver que está na capa de todos eles. Lá no UOL, executores do quebra-quebra foram os principais condenados do primeiro ano do 8 de janeiro. Reportagem, aliás, assinada pelo Rafael Neves, que é um excelente repórter. Fez várias reportagens da Vaza Jato, inclusive, para o Intercept na época. Um grande abraço aí para o Rafael Neves. O primeiro ano após o 8 de janeiro de 2023 foi marcado por denúncias e condenações envolvendo os executores e incitadores dos atos golpistas. Eles foram responsáveis por incentivar ou participar da invasão e depredação dos edifícios dos três poderes.
Ao todo, o balanço é esse aqui, ó, 1.354 pessoas respondem a ações penais no STF por participarem dos atos antidemocráticos. As denúncias envolvem crimes como abolição violenta do Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado e deterioração de patrimônio tombado. Esses crimes aqui todos nós esmiuçamos ao longo do ano passado aqui no Desperta. Quem acompanha o Desperta sabe disso, né? Eu abri um por um desses crimes, coloquei aqui o Código Penal, coloquei tudo bonitinho aqui, as penas, que tipo de atitude você tem que tomar para incorrer nesses crimes, né? Então, por exemplo, abolição violenta do Estado Democrático de Direito é um dos crimes nos quais as pessoas estão sendo enquadradas ali, né? Os crimes contra a democracia, entre aspas, por assim dizer, no geral são 3, né? Você impedir que um presidente eleito tome posse, por exemplo, né? Uma pessoa que foi votada tome posse, é um deles. Você pregar a abolição violenta do Estado Democrático de Direito não é só a tentativa material, mas você também induzir a tentativa de abolir o Estado Democrático de Direito e você jogar as Forças Armadas contra os demais poderes. Então são 3 crimes, mais ou menos, que orbitam ali. O STF optou, no geral, nesse caso dos golpistas, para usar a abolição violenta do Estado Democrático de Direito. É o principal deles ali em relação aos crimes, esses ditos contra a democracia, contra o Estado de Direito. E aí, claro, você vai ter outras penas menores, né? Para depredação de patrimônio público tombado, por exemplo, é uma pena menor, né? Então, assim, você vai somando as penas ali e, como acontece em qualquer processo, você tem que individuar as penas para cada cidadão. Essa é a grande dificuldade do STF hoje, né? São 1.354 pessoas, tem que ir lá e falar, a dona Fátima de Tubarão, o crime, as acusações são essas, o seu fulano é esse aqui, o Zezinho é esse, a Mariazinha é esse. Então, tem essa dificuldade ali no STF. Outros 59 investigados ainda aguardam decisão pelo recebimento ou não das denúncias para tornarem-se réus, ou não, né? Todos são peixes pequenos. O grupo é composto majoritariamente por pessoas que incentivaram os atos golpistas ou participaram diretamente da invasão e depredação dos prédios públicos. O perfil vai desde donas de casa até advogados e médicos. É o caso de Aécio Lúcio Costa Pereira, o primeiro réu condenado pelo Supremo, morador de Diadema e ex-funcionário da Sabesp. Ele gravou um vídeo durante a invasão ao Senado, diretamente da mesa diretora da casa, ostentando uma camisa com os dizeres "Intervenção Militar Federal". Há várias provas aí, né, materiais evidentes do dia da invasão. Muita gente fala, não, mas as pessoas têm que ser condenadas por depredação de patrimônio público ou por invasão, não sei o quê, mas não pelos crimes contra o Estado Democrático de Direito. Ora, avalia-se sempre o objetivo de um crime, correto? O objetivo de um crime é o quê? Você, eventualmente, tem um crime em que uma pessoa mata a outra. Qual é o objetivo? Se era matar a pessoa pela condição dela de ser mulher, aquilo se encaixa no crime de feminicídio. Se era para roubar, aquilo é latrocínio, né? Então, obviamente, você tem que avaliar o motivo do crime. As pessoas que falam isso, que as penas são muito duras, que não se deveria condená-las porque elas são ali, como direi, uns abobados, né? São uns abobados, são os ignorantes que não sabem nada. Bom, gente, ignorância não livra você de cumprir a lei. Eu sempre falo isso aqui, sempre falo e sempre dou o exemplo do motorista que dirige embriagado. Você não pode, porque é um exemplo que está na mão de todo mundo, porque a maioria das pessoas dirige ou anda de carro. Você não pode dirigir embriagado. Mas seu guarda eu não sabia que não podia. Então tá, muito bem. Se não sabia, vai para casa. É assim que funciona? Não é assim que funciona. Seu guarda eu não sabia que podia pedir, como pediu o Aécio Lúcio Costa Pereira, intervenção militar federal. Então se não sabia, tudo bem, então vai para casa. Não pode, porque isso aqui é crime. Entenderam? Não tem não saber, né? Não tem não saber. Quando você vai jogar futebol, você sabe as regras. Quando você vai jogar um outro jogo, sei lá, de botão, futebol de botão, você sabe as regras. Xadrez, você sabe as regras. Vai jogar um jogo no videogame, tem que saber as regras. Vai jogar Mario, tem que saber as regras, né? Tem que pular, tem que bater a cabeça no tijolinho. Aí vem a florzinha, aí você come a florzinha, aí vira um Mario que lança fogo. Aí se um bichinho encostar em você, você perde aquele superpoder. Tem que saber as regras, né? Então você tem que saber as regras também. A ignorância não é desculpa para as pessoas fazerem o que elas fizeram.
de fato, né? Aécio foi condenado a 17 anos de prisão por participar da tentativa de golpe. Além dele, outros 29 réus já receberam penas que variam de 12 a 17 anos de prisão em regime fechado inicialmente. Outros 200 réus aguardam julgamento. Vamos lá para a Folha de São Paulo. Militares das Forças Armadas seguem livres de responsabilização um ano após o 8 de janeiro. Oficiais da cúpula da Polícia Militar do Distrito Federal foram denunciados e presos sob acusação de conivência com os ataques do 8 de janeiro. Quase 1.400 participantes diretos e indiretos na ação da Praça dos Três Poderes. Os financiadores começaram a ser responsabilizados e cobrados tanto pelo Ministério Público Federal como pela AGU. Já os altos oficiais das Forças Armadas até o momento estão livres de responsabilização, apesar de vozes influentes nos três poderes considerarem que parte deles foi, no mínimo, omissa. No mínimo, omissa. No ano passado nós já trouxemos aqui, falamos sobre isso várias vezes, a notícia de que os comandantes das três forças, durante o governo Bolsonaro, ali naquele período pré e pós-eleição, se reuniram com o Bolsonaro e ao menos um deles, que era o comandante da Marinha, o senhor Garnier, né? Garnier, eu não lembro o primeiro nome dele agora aqui, se não me engano é Almir Garnier, ele foi a favor de virar a mesa e tentar evitar que o Lula assumisse. Ao menos um deles, segundo várias reportagens que saíram. Aparentemente, na época, o do Exército se negou a fazer isso e o da Aeronáutica calou-se. Em uma reunião com o Bolsonaro, reunião inclusive foi denunciada pelo Mauro Cid, braço direito do Bolsonaro. Não é o transeunte que a gente pegou na esquina e pediu a opinião da pessoa. E até agora, absolutamente nada aconteceu com essas pessoas. Onde foram parar todos os militares que estavam na cúpula do governo Bolsonaro? Até agora, absolutamente nada aconteceu com essas pessoas. O único punido por enquanto, e não foi por conta do 8 de janeiro, foi o Braga Neto, que hoje está inelegível junto com o Bolsonaro por espalhar notícias falsas sobre o sistema eleitoral brasileiro. O Braga Neto, na segunda condenação do Bolsonaro, lembrando, né, o Bolsonaro tem duas condenações. A primeira, condenado, a segunda, condenado. Na segunda condenação, que aconteceu, se não me engano, em outubro do ano passado, outubro, mais ou menos, outubro, novembro do ano passado, o Braga Neto também foi condenado. O único punido até agora. Único. Onde foram parar todos os demais? Que tinham esposas, inclusive, familiares nos acampamentos golpistas, inclusive em Brasília. Esse é um dos motivos, aliás, pelos quais o Exército não deixou que a polícia entrasse no acampamento em Brasília e debelasse o acampamento depois do vandalismo do 8 de janeiro. Vamos lembrar, aconteceu o vandalismo, a coisa deu errado, as pessoas fugiram dali e muitas pessoas que estavam lá no quebra-quebra em Brasília voltaram para o acampamento golpista na frente do QG do Exército. E houve uma tentativa de outras instituições, inclusive através do próprio Flávio Dino, na época, ministro da Justiça, de desmontar o acampamento e de prender ali dentro pessoas que tinham participado dos atos e estavam se escondendo ali. E o Exército impediu que isso acontecesse. Por quê? Porque entre os motivos estava o de que familiares de militares importantes que estavam no governo ou fora, mas de todo modo apoiando as ideias do senhor Jair Bolsonaro, estavam ali escondidos também. Ou havia vestígios de que estivessem. Até agora, absolutamente nada aconteceu com essas pessoas. Certamente há autoridades das Forças Armadas que de alguma forma incentivaram a tentativa de golpe de Estado. Eu me lembro de uma frase do general Braga Neto dizendo para aqueles manifestantes que eles tivessem fé e, portanto, prometendo algum tipo de evolução. Isso poucos dias antes desses desdobramentos, disse à Folha o ministro Gilmar Mendes. Então, o Gilmar Mendes já coloca, pelo menos na frigideira aqui, pelo menos um nome, Braga Neto. Pelo menos um nome.
Tanto o Gilmar quanto o seu colega Alexandre de Moraes consideram que houve tolerância indevida da cúpula do Exército em relação ao acampamento em frente ao quartel-general da corporação em Brasília, no local onde partiram e para onde voltaram, diz aqui a Folha, como eu acabei de falar, os golpistas do 8 de janeiro. Eles não deveriam ter existido, não faz sentido de maneira nenhuma pessoas se estabelecerem em frente a quartéis. Isso traz responsabilidade para todos que admitiram, afirma Gilmar Mendes. Eu trouxe aqui no ano passado também uma reportagem exclusiva que foi publicada na minha newsletter, agrandeguerra.com.br, e foi publicada exclusivamente também aqui no ICL, então reportagem da newsletter e do ICL, mostrando um documento que estava em posse do Exército Brasileiro, que dizia claramente lá que o Exército tem poderes sim de debelar qualquer tipo de aglomeração na frente de unidades militares, num raio de mais ou menos 1,5 km de qualquer unidade militar. Então, se você for hoje lá juntar seu grupo, sentar na frente de uma unidade militar, qualquer unidade militar, um regimento de cavalaria mecanizada, uma infantaria, um QG, qualquer coisa, qualquer unidade militar, tá bom? Um hospital militar, qualquer uma. Sentar na calçada com as suas amigas, com os seus amigos e começar a fazer crochê. Se você fizer isso hoje, o Exército Brasileiro, a Aeronáutica Brasileira e a Marinha Brasileira tem o poder, independentemente de decisão judicial, não precisa, atenção, isso é outra coisa que fazem as vozes em off da imprensa brasileira, dos militares, espalham essas coisas, né? O Exército não tomou nenhuma atitude porque dependia de autorização judicial. Isso é mentira, isso é falso, e nós publicamos aqui no ano passado um documento oficial que está em posse das Forças Armadas, que foi discutido dentro das Forças Armadas e que resolve que o Exército não precisa, o Exército e a Marinha Aeronáutica não precisam de decisão judicial para debelar qualquer tipo de aglomeração em um raio de 1,5 km de unidades militares pelo Brasil inteiro. Então, os acampamentos que aconteceram na frente de unidades militares no Brasil ao longo do ano passado, sobretudo que pediam intervenção militar federal, como pedia aqui o primeiro condenado pelo STF, nós acabamos de ver, estavam em lugares que poderiam ter sido tirados dali pelas Forças Armadas. Então, a omissão está em não ter feito nada e o principal é que as pessoas não estavam sentadas ali fazendo crochê. As pessoas estavam sentadas ali pedindo um golpe de Estado, o que é crime. Então as pessoas estavam se aglomerando na frente de unidades militares, de onde poderiam ter sido tiradas por uma decisão de qualquer pessoa em uma unidade militar, e estavam ali pedindo o cometimento de crimes, e não foram dali tiradas. Então vejam só, é importante o que o Gilmar Mendes está falando aqui, mas isso se espalha pelo Brasil inteiro. Não é só o Braga Neto, não é só o comandante que tinha a caneta para mandar tirar os acampados da frente do QG de Brasília, da frente do QG lá do Rio de Janeiro, na Presidente Vargas, em outros lugares. Não, eu estou falando de unidades militares no Brasil inteiro. Inteiro. Porque há unidades militares em vários lugares do Brasil, como, por exemplo, na minha cidade natal, há um regimento de cavalaria mecanizado, um regimento de tanques. E as pessoas estavam ali acampadas, pedindo o cometimento de crimes. Isso não é a minha opinião, isso tá na nossa lei. Ah, mas eu não gosto desse crime, problema seu, vai morar em outro lugar. Não gosta desse crime? Tudo bem, problema seu. Vai morar num lugar onde esse crime não acontece. Vai morar, sei lá, na Arábia Saudita. Vai morar em Dubai. Se é por falta de adeus, né? Não sentiremos falta, inclusive, de Vossa Senhoria. Eu não gosto que seja crime pedir golpe de Estado. Problema seu. Então, quem era o comandante do Exército, do Regimento de Cavalaria Mecanizada? Quem é que tinha o poder lá no Paraná para tirar as pessoas de lá? Quem é que tinha o poder lá em Porto Alegre, que as pessoas estavam acampadas no centro de Porto Alegre? Quem tinha o poder para tirar as pessoas dali? Essas pessoas também têm que ser responsabilizadas. Esses anônimos, que estão até agora anônimos, passando ao largo da história. Querem ver como o Exército pune? Ah, o Exército pune. Vamos até levantar para ler isso aqui.
Lá do iclnoticias.com.br, para quem não sabe, nós temos um site maravilhoso, né? O site, para quem acompanhou no ano passado, estreou o site no final do ano passado, então coloca nos seus favoritos já aí, ó, iclnoticias.com.br. Exército pune 2 oficiais por participarem dos atos golpistas do 8 de janeiro. Olha aqui, ó, temos a notícia. Ah, Leandro, você não lê as notícias que são contra a tese que você está falando. Então eu tô lendo aqui, tô lendo. Vamos ler juntos a notícia? Exército pune 2 oficiais por participarem dos atos golpistas do 8 de janeiro. Vamos ver quais são as punições. 2 militares foram punidos pelo Exército Brasileiro após a conclusão de procedimento para investigar eventuais desvios nas condutas de oficiais durante os atos golpistas do 8 de janeiro. A informação foi dada pela CNN Brasil e está sendo replicada pelo iclnoticias.com.br. As punições foram... Quais foram as punições, Jimmy? Ah, eu vou pegar até minha caneta. Cadê minha caneta? Vamos fazer aqui igual o professor Girafales, né? E vamos circular as coisas aqui. Qual foi a extrema punição para os oficiais que participaram do 8 de janeiro? 3 dias de prisão para um oficial e uma advertência para o outro. Os 2 eram integrantes do batalhão da Guarda Presidencial no Palácio do Planalto, aquele batalhão que nós vimos vídeos, inclusive, publicados no ano passado. Vários deles não tomaram nenhuma atitude em relação aos golpistas que tentaram e que conseguiram, de fato, entrar no palácio. Não é mesmo? Tem um vídeo, inclusive, de um policial militar dando uma bronca em um militar brasileiro, do Exército Brasileiro, que queria, depois que a coisa começou a ser debelada ali, queria deixar que as pessoas fossem embora. E o policial militar foi lá e falou, não senhor, não senhor, essas pessoas estão presas. Uma pena que a gente não tem esse vídeo, Jimmy. Se a gente conseguisse esse vídeo, se o pessoal da produção, certamente no nosso sistema tem esse vídeo. É um vídeo que o policial militar dá uma bronca no pessoal do Exército lá para manter as pessoas presas no dia do 8 de janeiro. Qual foi a extrema punição para os 2 oficiais? 3 dias de prisão para um, 3, e o outro recebeu uma advertência. Foi assim, tipo assim, tu, dá um tempinho aí, né? Não foi legal, tá? Não foi legal. É basicamente assim, uma DR, né? É uma DR. A pessoa não é uma punição, uma DR. Um teve 3 dias de prisão. Podemos imaginar a prisão, né? A prisão no quartel lá, os caras colocam o cara num quarto. O cara fica dando umas caminhadas ali, né? Faz um supino, faz um apoio, faz uma barra. 3 sériezinhas de abdominal. 3 de 12, só para ficar 3 dias, né? 3 de 12. E aí tá liberado. O outro foi uma DR. Chamaram o cara e falaram, ó, vamos ter que te dar um papelzinho aqui. É bom ser militar no Brasil, né, gente? Moraes vê indícios de ataques coordenados no 8 de janeiro e Gilmar Mendes lembra incentivo de Braga Neto. O Alexandre de Moraes deu algumas entrevistas nos últimos dias aí, né? Não dá muitas entrevistas, mas soltou o verbo, deu entrevistas para alguns jornais e redes de TV também. E já há um movimento em Brasília, parece que agora passou uma primeira onda das primeiras condenações, que eram as condenações mais fáceis. Os peixes pequenos não foram condenados num primeiro momento por serem, pela sua natureza, né? Pela sua classificação na piscicultura. Não é por isso. É porque é juridicamente mais fácil condená-los. Tem vídeo, tem foto, tem imagem, eles próprios se gravaram quebrando. As pessoas se gravaram cometendo crimes. Obviamente é mais fácil condená-los. Agora parece que passou uma primeira fase e com essas entrevistas do Alexandre de Moraes parece que partimos para uma segunda fase. O que é que se fala quando há indícios de ataques coordenados? Fala-se no que o Chico Alves, aqui no site do iclnoticias.com.br, está falando. Fala-se no mentor. O mentor do 8 de janeiro. E está aqui o mentor do 8 de janeiro. Foi incentivado e coordenado? Quem foi o principal incentivador? Quem foi que deu a ideia primeira?
Quem foi que trouxe essa discussão na sociedade brasileira? Uma discussão que não havia antes do Bolsonaro? Alguém estava discutindo golpe de Estado no Brasil em 2010? Ah, tinha lá, né? Talvez o seu avô. Seu avô estava lá porque tinha saudade. Tinha saudade do seu avô, né? 3 famílias, aquela coisa do cidadão de bem, né? 3 famílias pulando a cerca, né? A sua tia lá, não sei quem, tinha saudade lá, né? Mas agora, essa discussão foi trazida à baila por um cidadão chamado Jair Bolsonaro. E a punição tem que chegar no cidadão chamado Jair Bolsonaro. Tem um leve movimento que rolou no ano passado de tornar o Bolsonaro inelegível para fazer com que a gente se sentisse vingado. E vingança não é exatamente a palavra é justiça. Então o Bolsonaro fica inelegível, nós sentimos que a justiça foi feita. E a partir daquilo, esperava-se que houvesse uma acomodação para que o Bolsonaro cumprisse o seu papel nessa história e não aparecesse mais com essa cara que ninguém merece ver numa segunda-feira às 8 da manhã. Portanto, vou tirá-la daqui. Não aparece mais na urna eletrônica. Mas não é só isso. Nós temos que seguir pressionando para que o Bolsonaro seja, sim, vire réu nesse processo, e isso depende agora da PGR do senhor Paulo Gonet, recém-impossado pelo Lula. Vamos ver até onde o Paulo Gonet vai. Bolsonaro protegido pelo Augusto Aras durante 4 anos. E que as coisas cheguem nele. O Chico Alves fez aqui no ICL Notícias, para quem quiser relembrar, uma cronologia do Bolsonaro até o 8 de janeiro. Então isso aqui não é uma cronologia, como vários sites fizeram aí, uma cronologia do 8 de janeiro. O Chico aqui teve um outro insight muito importante, que aliás tem vários vídeos, né? Então aqui o Chico traz uma cronologia da participação do Bolsonaro. O Chico pegou o Bolsonaro como personagem principal até chegar ao 8 de janeiro. Então aqui tem vários vídeos, várias lives que o Bolsonaro fala mentiras sobre as urnas, o sistema não sei o quê. Então o Chico faz aqui um crescendo, né? Como se fosse uma ópera quase, né? Vai lá, começa no comecinho da ópera lá embaixo, né? Depois vai pro Allegro, né? E depois vai crescendo. O Chico vai fazendo isso pra gente aqui. Então, pra quem quiser lembrar, é muito legal porque tem vários vídeos. Olha aqui, tem vídeo do Bolsonaro no hospital. Ah, é porque as urnas, biriri, bororó, meu Deus, dá uma tossida nojenta aqui que eu não vou colocar, que a gente não merece, né? Aí depois tem o Bolsonaro numa live com o Paulo Guedes, aqui o técnico Paulo Guedes, né? O democrata, 10 milhões de dólares numa offshore enquanto o dólar explodia no Brasil. A pessoa mais feliz do governo Bolsonaro é esse aqui, né? Aí tem outro vídeo do Bolsonaro no hotel, falando outra bobagem em relação a isso. Tem uma cronologia importante aqui, outro vídeo numa entrevista, outro vídeo na reunião de ministros, aqui a reunião clássica, aquela que foi vazada depois legalmente, né, pelo Sérgio Moro, a tal da reunião dos ministros, a reunião da boiada do Ricardo Salles, lembram? Essa aqui, célebre reunião da boiada do Ricardo Salles. Então tá aqui, ó, Braga Neto, General Mourão, atual senador. Não vai acontecer nada com o senhor, não, senhor Mourão. O senhor estava aqui ao lado do Bolsonaro o tempo todo, quando essas coisas aconteciam. Ninguém vai falar do Mourão, não? O Mourão acho que é um cara que vai ser protegido aí, viu? Tenho a sensação, tá? Inclusive pelos ministros do STF que estão falando aí, que foi organizado e tal. Eu quero apostar que se essa coisa evoluir de fato e tentarem pegar as pessoas que organizaram filosoficamente, materialmente essa história toda, eu quero apostar que esse cidadão aqui vai passar impune. Mourão vai passar impune. Senador pelo Rio Grande do Sul. Não sabe assar um churrasco e fazer um chimarrão, Jimmy, mas virou senador pelo Rio Grande do Sul. Parabéns para os gaúchos. Aqui, ó, outra fala do Bolsonaro, para a gente relembrar, né? Invasão do Capitólio, 6 de janeiro. Invasão do Capitólio, 6 de janeiro, não do ano passado. Quando teve a invasão do Capitólio nos Estados Unidos, o que o Bolsonaro falou? Bolsonaro diz que pode acontecer o mesmo no Brasil. O que é que quer dizer isso aqui? O Bolsonaro não estava querendo dizer que pode acontecer o mesmo no Brasil. O
O Bolsonaro estava pedindo, façam o mesmo no Brasil. Porque dizer que pode acontecer qualquer coisa, né, gente? Não é? Nave espacial com 3 extraterrestres pousa no Havaí. Leandro diz, pode acontecer o mesmo no Brasil. Dizer que a gente pode acontecer qualquer coisa. Isso aqui é um pedido, isso aqui é um chamamento. Essa é a chave de leitura que essas coisas têm que ter. Chegará no Bolsonaro? Não sabemos, eu espero que sim, eu até acho que sim. Então deem uma olhada lá, isso aqui está na capa do clnoticias.com.br, o mentor do 8 do 1, aqui ó, principal destaque hoje, do belíssimo site do clnoticias.com.br. Para fechar aqui 8 de janeiro, rapidamente, o ministro Luiz Barroso, presidente do STF, escreve um artigo hoje na Folha de São Paulo e falando do 8 de janeiro, claro, né? Então, para a gente terminar esse assunto um pouco mais animados e animadas, eu acredito que esse trecho aqui do artigo seja importante para a gente prestar atenção. Eu gosto sempre de ler as entrelinhas das coisas, né? Porque elas querem dizer muito mais do que o que está escrito geralmente. O que diz o Barroso na Folha de São Paulo no artigo que ele publica hoje em relação ao 8 de janeiro? Diz o Barroso: houve capítulos de negacionismo científico, destruição ambiental e derrama de dinheiro público, sem mencionar a tentativa da volta do voto impresso, com contagem pública manual. Não é difícil imaginar hordas invadindo sessões eleitorais onde temessem o insucesso. Atenção, escreve o Barroso. Tudo isso foi preparando o ambiente de discórdia e de intolerância. O fracasso da tentativa de golpe de Estado não minimiza a sua gravidade. Atenção, o que escreve Barroso hoje na Folha de São Paulo. Houve mentores, financiadores e executores. Aceitar tudo isso com naturalidade e condescendência seria um estímulo a novas aventuras criminosas antidemocráticas. Precisamos, é certo, virar a página, mas não arrancá-la do livro da história. Então, aqui, para bom entendedor, 2 parágrafos bem analisadinhos bastam. Nós já vimos o que falou Alexandre de Moraes, já vimos o que falou Gilmar Mendes, já vimos o que falou o Barroso. Ah, eu não gosto que ministro do STF fique falando de casos que vão julgar. Bom, gente, eu também não gosto, eu não gosto de um monte de coisa. Eu não gosto de maracujá, mas tem maracujá para vender no supermercado, eu vou fazer o quê? Né? Então eu tô aqui trazendo para vocês o que falaram os ministros da Suprema Corte de um caso que eventualmente vai parar na Suprema Corte. Parece que já há um entendimento bastante sólido de ao menos 3 ministros, talvez hoje os mais importantes da Corte, Gilmar, Alexandre e Barroso, por ser até o presidente do STF, de que houve, como diz o Barroso, aqui nesse primeiro parágrafo, a criação de um ambiente de intolerância e discórdia. Então, como dizia Jandira Fegali na CPI do 8 de janeiro, o 8 de janeiro ele não surgiu do nada. Ele não foi um dia que as pessoas acordaram e decidiram ir para lá. A festa da Selma, lembram que era a senha dos vídeos espalhados pelo WhatsApp? Ah, vai ter a festa da Selma em Brasília? A festa da Selma não foi organizada no dia 7 para as pessoas aparecerem no dia 8. Então a tese que tem boa chance de vingar no STF parece que já está na praça. É uma tese de que houve a preparação do cenário e essa preparação do cenário para incutir raiva, ódio, amargura nas pessoas e para fazer com que elas saíssem de casa, pegassem um ônibus lá em Tubarão, em Santa Catarina e fossem até Brasília, isso passou pelo que falou, inclusive o senhor Jair Bolsonaro, em relação a negacionismo científico, destruição ambiental, roubo de dinheiro público, o debate do voto impresso, e isso tudo invadiu a cabeça das pessoas e preparou o ambiente. Então aqui está a preparação do golpe.
Tá bem claro aqui. Isso aqui é um artigo do Barroso, presidente do STF, publicado hoje na Folha de São Paulo. E aqui embaixo fala claramente a categoria das pessoas que participaram disso. Os mentores, os financiadores e os executores. Quem pensou na coisa e divulgou a coisa e chamou para a coisa, quem financiou a coisa e quem executou a coisa. Ou seja, esses aqui já estão quase, a boa parte deles, condenados, os que foram lá quebrar de fato. Os financiadores, muitos deles já estão sendo investigados e alguns já viraram réus. E agora faltam os mentores. Né, Bolsonaro? Né? Né, Braga Neto? Né, Mourão? Comandantes do Exército Brasileiro que passaram no governo Bolsonaro, da Marinha, da Aeronáutica. O senhor Almir Garnier, que já mostramos vídeos aqui, inclusive, numa formatura de cadetes da Marinha, não sei se fala cadetes, mas enfim. Depois da eleição do Lula, fazendo um discurso claramente golpista, claro, com entrelinhas, com nuance. Obviamente, essas pessoas não são burras, né? São pessoas muito inteligentes, aliás. Então lá com nuances, mas nas entrelinhas, um discurso puramente golpista, a gente já mostrou esse discurso aqui algumas vezes, inclusive. Então agora esperamos que alguma coisa aconteça com essas pessoas. Muito bem, a maioria dos brasileiros condena os atos golpistas e quase a metade vê influência do Bolsonaro. Isso aqui é uma pesquisa da Quest, que foi publicada ontem. Então, a imensa maioria, né, 89% dos brasileiros desaprovam as invasões aos prédios dos três poderes ocorridas no 8 de janeiro. E quase metade dos brasileiros vê o óbvio. É pouca gente ainda, né? Mas tudo bem. Estamos na metade, pelo menos, vê a influência do Bolsonaro no 8 de janeiro. Para quem gosta de saber o que a opinião pública pensa ou não para tomar decisões judiciais, olha, 50% tá bom já, tá? Pode condenar. Lira cancela a presença em solenidade do 8 de janeiro. Hoje, o presidente da Câmara justificou ausência por problemas de saúde na família. Delator de Bolsonaro, Mauro Cid cumpre rotina restrita à espera de investigações. Reportagem hoje publicada lá no UOL pelo Aguirre Talento. Quem quiser saber a quantas anda o Mauro Cid, o Aguirre Talento hoje publicou uma reportagem com alguns detalhes da rotina do Mauro Cid enquanto a história dele não se desenrola. Lembrando que o Mauro Cid fez uma delação, mas até agora não vimos provas da delação. E vocês sabem como eu sou muito crítico a delações premiadas, então vou esperar. Não há dúvida nenhuma de que o Bolsonaro cometeu uma série de crimes enquanto presidente da República, o negócio das joias, o negócio do cartão de vacinação, o negócio da urna, a questão da cloroquina, que saiu na semana passada, um estudo controlado em alguns poucos países, mostrando que a cloroquina matou milhares de pessoas no Brasil, no mundo. Não a cloroquina matou, mas a ideia de administrar a cloroquina, também o excesso de cloroquina em algumas pessoas, a hidroxicloroquina e a cloroquina, enfim. Mas também a ideia de que as pessoas iam substituir aquilo por outros medicamentos e pela vacina. Já há um estudo bastante consolidado em relação a isso. Obviamente isso no Brasil aconteceu também. O Brasil tem as joias da Michelle, tem os relógios do Bolsonaro, uma série de coisas. Uma série de coisas. Há provas contundentes nos e-mails do Mauro Cid que foram quebrados e foram tornados públicos graças à CPI dos atos antidemocráticos. Uma CPI com um resultado excelente, aliás, nesse ponto de vista, né? Mas delação é delação, o delator fala o que quer. O delator fala o que quer e omite o que quer também. O principal objetivo de um delator é se livrar, gente. E o delator vai dar um jeito dele para se livrar. Então, aguardamos ainda as provas do Mauro Cid, que até agora não se tornaram públicas. E por fim aqui, 8 de janeiro, agentes do caos ainda estão ativos, diz o Lewandowski, lá no DCM, e uma exposição sobre os atos golpistas do 8 de janeiro é inaugurada na Câmara. Então quem for a Brasília pode visitar essa exposição que foi inaugurada na Câmara dos Deputados lá em Brasília. Vamos lá um pouco para o noticiário internacional. O ataque de Israel mata 2 jornalistas em Gaza.
O Ministério da Saúde do Hamas anunciou neste domingo, portanto ontem, que 2 jornalistas palestinos morreram em bombardeio israelense na faixa de Gaza. Mustafa Turia, cinegrafista independente que trabalhava para a AFP, e Hasma Vael Dadu, repórter da rede de TV Al Jazeera, morreram quando viajavam em um veículo, informou o ministério, que condenou o crime hediondo cometido pelo exército de ocupação israelense. Em comunicado, a rede Al Jazeera também condenou energicamente o ataque realizado nesta manhã pelas forças de ocupação israelenses contra o veículo dos jornalistas palestinos, após filmarem o bombardeio de uma casa localizada em Rafah, no sul de Gaza. Sul de Gaza, lembrando que é o lugar para onde Israel mandou as pessoas, onde seria o suposto lugar seguro. E nós estamos vendo todos os dias agora vídeos que são publicados por jornalistas que estão no local do exército israelense destruindo as cidades do sul de Gaza, Rafah e Khan Yunis. Khan Yunis era a cidade para ser segura, é a cidade onde o Hassan Rabi, nosso amigo que participou aqui do ICL, deu uma entrevista para a Heloísa Vilela, que estava em Gaza, conseguiu voltar para o Brasil. Khan Yunis era a cidade onde eles moravam. E era a cidade onde supostamente as pessoas deveriam estar seguras. O Hassan Rabi falou numa entrevista que deu para mim também que recebeu muitas pessoas vindo do norte de Gaza, as pessoas estavam indo para Khan Yunis. E agora a gente vê vídeos, ontem mesmo eu vi um vídeo do exército israelense colocando dinamite num bairro inteiro, um pedaço enorme de um bairro, para não dizer um bairro inteiro, né? Um pedaço enorme, vários edifícios residenciais. Os caras foram lá, furaram as paredes, colocaram lá e acionaram e demoliram. Israel está terraplanando Gaza. E o que a Heloísa Vilela trouxe em primeira mão, aliás, furo mundial da Heloísa Vilela, de fato mesmo, foi publicado aqui no ICL primeiro do que em todos os outros veículos. Uma semana depois a gente viu lá no New York Times, no Washington Post, não sei aonde. A Heloísa Vilela estava na Palestina e trouxe a informação ao vivo no ICL de que o plano de Israel era expulsar todo mundo de lá e anexar o território de Gaza. E isso está sendo cumprido. O exército israelense agora, em vários lugares de Gaza, que já foram totalmente esvaziados, está fazendo às vezes de empreiteira. Está implodindo edifícios e está terraplanando o terreno. Está fazendo uma grande área de construção lá. E espera-se, infelizmente, que nos próximos tempos empreendimentos imobiliários comecem a ser vendidos à beira do mar Mediterrâneo em Gaza. Não, obviamente, para os habitantes que moravam nesses mesmos lugares antes. Então o que está acontecendo lá é basicamente um roubo de terra. Roubo. Muito bem, rapidamente aqui lá no iclnoticias.com.br, Constantino Fiuza e Paulo Figueiredo são banidos das redes sociais. A decisão foi tomada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Tá aqui os três, né? Eu vou passar rapidamente a foto porque segunda-feira não é dia de ficar vendo gente feia na internet, né? Os bolsonaristas Rodrigo Constantino, Guilherme Fiuza e Paulo Figueiredo Filho foram banidos globalmente das plataformas YouTube, Facebook e Instagram. Segundo publicou o Diário do Centro do Mundo, DCM, no Brasil eles também estão com contas restringidas no X, antigo Twitter. A CNN informou que a decisão foi tomada pelo ministro Alexandre de Moraes no âmbito do inquérito que tramita de forma confidencial, o inquérito das fake news. A investigação tem como objetivo apurar se o trio disseminou discurso de ódio e antidemocrático. Os ex-comentaristas da Jovem Pan, emissora que abrigou bolsonaristas durante o governo anterior, compartilharam mentiras sobre a Covid e incitaram ataques ao Tribunal Superior Eleitoral, promovendo fake news sobre o sistema eleitoral brasileiro. Paulo Figueiredo também afirmou que suas contas bancárias foram bloqueadas e ele também teve o passaporte cancelado. Todos vamos fazer um minuto de silêncio para ficar muito tristes com essa notícia. PL pagou ao filho de Onyx Lorenzoni mais de R$200 mil de site. Mais de 200 mil foram pagos pelo PL, o partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, a um dos filhos do ex-ministro Onyx Lorenzoni. Segundo a apuração do repórter Gustavo Zucchi, do site Metrópolis, a quantia foi destinada a Pietro Cardia Lorenzoni, sócio fundador da Associação Nacional de Jogos e Loterias. O dado, segundo a publicação, consta na prestação de contas de 2023 do PL. Também é dito que Pietro Lorenzoni, advogado, é ligado ao lobby de apostas. Os 204 mil ao filho do ex-ministro bolsonarista foram pagos em 12 transferências feitas em 31 de dezembro de 2022 e outubro de 2023.
Muito bem, última notícia do dia, Petrobras abre apuração administrativa sobre a venda da refinaria sobre Bolsonaro. A auditoria da CGU identificou subvalorização da venda da refinaria ao Landulfo Alves. A gente falou sobre isso no ano passado e agora com uma prova a CGU mostra que a refinaria da Bahia, Landulfo Alves, a RLAM, foi vendida pelo senhor Paulo Guedes por um preço abaixo do mercado e isso será objeto de investigação da própria Petrobras e espero que dê impulso à reestatização dessa empresa. Infelizmente, o governo brasileiro vai perder dinheiro de qualquer modo. O governo brasileiro perdeu dinheiro vendendo a preço abaixo do mercado e vai perder dinheiro tendo que recomprar. Mas é um bem estratégico do Brasil, nunca deveria ter sido vendida pelo senhor Paulo Guedes e foi, espero que sejam investigados também os diretores da Petrobras que participaram disso. Inclusive diretores, e talvez teremos notícias sobre isso aqui no ICL em um breve tempo. E talvez diretores que participaram dessas vendas e depois foram trabalhar nas empresas que compraram as empresas que foram vendidas. Né? Uma porta giratória imediata. Tá bom, gente? O programa de hoje está acabando. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou lá pela TVT, pela TV Quirimurê, lá na Bahia, pela Rádio Brasil Atual, também pela Rádio Heliópolis e por todas as redes sociais. Estamos começando o ano, muito obrigado pela parceria, muito obrigado pelo ano que passamos juntos no ano passado. Espero que a gente tenha um ano incrível esse ano. Esse ano temos eleições, aliás, né? Eleições municipais. O ICL vai estar ligadaço fazendo uma super cobertura das eleições. Então fiquem por aqui, compartilhem os nossos programas, compartilhem o nosso time de comentaristas, o nosso time de jornalistas. Conheça o ICL também, conheça o ICL, icl.com.br/desperta. Clica no link, vai lá conhecer o ICL, são mais de 200 cursos. Você pode ter uma formação incrível lá pelo preço, como diz o Edu, de um sanduíche e um quissuco por mês, tá bom? Então, é isso, o programa está acabando, agora começa o ICL Notícias, primeira edição. Lembrando que às 3 da tarde nós voltamos ao vivo para transmitir o evento Pela Democracia em Brasília, com todos os nossos comentaristas, direto do estúdio e ao vivo em imagens, né? Depois emendando no ICL Notícias, segunda edição, tá bom? É isso, muito obrigado. Amanhã o Desperta está de volta. Tchau pra vocês. A liberdade de imprensa é que garante acesso a informações que não são contadas de uma forma natural, né, pelos seus atores. Ela faz parte da democracia, caminha lado a lado com quem quer progresso, com quem luta por direitos, porque a liberdade de expressão garante essa pluralidade de informação. Ela te dá acesso a conteúdos que provocam uma reflexão, né, na sociedade. A liberdade de expressão precisa ser garantida com todo o respeito e com toda a verdade possível. Olá pessoal, meu nome é Deni, eu sou a professora do curso de Hatha Yoga e eu vim aqui para falar um pouquinho sobre o nosso curso, todos os benefícios da prática. Então a gente tem benefícios tanto no corpo físico, se você tem alguma dor, alguma doença, venha que você vai se sentir bem. O processo de transformação vai assim lentamente, mas vai aliviando as suas dores. Ou se você está passando por alguma dificuldade, né, mental, um trabalho mais do emocional, como ansiedade ou depressão, a prática alivia os sintomas. Então acessem aqui e participem do curso.